Depois dos 30, por que a ansiedade costuma piorar à noite? Se você sente que as coisas ficam mais afiadas quando o dia termina, pensamentos que não param, coração acelerado, dificuldade para adormecer ou despertares no meio da noite com a cabeça a mil, você não está imaginando. Há processos biológicos, ambientais e comportamentais concretos que mudam com a idade adulta e que tornam a noite um terreno mais fértil para a ansiedade. Neste vídeo, eu vou explicar, com base em neurociência e prática clínica, o que está acontecendo no seu cérebro e no seu entorno. Por que esses fatores tendem a se intensificar a partir dos 30 e o que você pode começar a testar já hoje para reduzir essa escalada noturna de tensão. No consultório, frequentemente escuto versões diferentes do mesmo padrão. Uma paciente chamada Vera descreveu noites em que a casa parecia ficar cinzenta e os pensamentos invadiam com mais força. Outra, Silvia, associava picos de ansiedade a quartos com pouca luz e cores opressoras. Beatriz relatava que, após assumir responsabilidades maiores no trabalho e em casa, a noite virou o único espaço em que a mente se liberava. Mas essa liberação vinha acompanhada de ruminação e mal-estar. Esses relatos têm algo em comum: a interação entre o relógio interno do corpo, mudanças hormonais e o ambiente físico e cognitivo que nos rodeia. Vamos destrinchar cada um desses componentes, sem jargões desnecessários, para que você consiga observar e testar mudanças práticas na sua rotina. Antes de seguir, um pedido rápido. Se você quer testar as mudanças que vou propor e acompanhar um experimento prático de 2 semanas, comente "Vou" aqui embaixo. Eu deixarei um checklist simples na descrição para você usar. Agora continue comigo. À noite, o cérebro muda o modo como opera. Durante o dia, especialmente nas primeiras horas após acordar, sistemas que promovem vigilância e ação estão mais ativos. Uma combinação de hormônios, sinais do relógio circadiano e processos metabólicos sustenta o estado de alerta. À medida que o dia avança, 2 sistemas trabalham para fechar essa janela de alerta. Por um lado, o acúmulo de pressão por sono, fruto da produção de adenosina, e por outro, uma sequência de sinais circadianos que favorecem relaxamento e sono, entre eles, a liberação de melatonina. Quando esses sistemas funcionam de maneira coordenada, a transição para o sono é suave. Mas quando há desalinhamento entre luz externa, comportamento e relógio interno, ou quando o desgaste do controle cognitivo surge por fadiga, a noite deixa de ser um período de recuperação e se transforma em um momento de vulnerabilidade emocional. A base desse relógio é sensorial e simples. A luz entra pelos olhos, ativa células especializadas na retina que não se destinam apenas à visão e envia sinais para uma estrutura no cérebro chamada núcleo supraquiasmático, o SCN, que é o maestro do ritmo circadiano. O SCN utiliza essa informação luminosa para sincronizar ritmos hormonais e comportamentais, dizendo ao corpo quando acordar e quando preparar-se para dormir. Se você toma muita luz forte pela manhã, o SCN entende: é dia. Se a exposição luminosa é pobre pela manhã e excessiva à noite, o relógio perde o compasso. E quando o relógio perde o compasso, o padrão de liberação de melatonina, o hormônio que sinaliza a escuridão ao corpo, pode atrasar ou diminuir, deixando você mais alerta quando deveria estar relaxando. Paralelamente, existe um ritmo de cortisol, conhecido como hormônio do estresse por suas funções de mobilização de energia. O cortisol tem um pico natural nas primeiras horas após o despertar e declina ao longo do dia. Esse declínio é importante. É o que diminui a predisposição do corpo para reagir de forma exagerada ao que aconteça à noite. No entanto, padrões de vida modernos, estresse crônico e algumas mudanças fisiológicas associadas ao envelhecimento podem alterar esse perfil. Em algumas pessoas, o declínio de cortisol é mais lento ou ocorrem picos noturnos anômalos, e isso mantém o organismo em um estado mais reativo.
Isso não quer dizer que todas as pessoas depois dos 30 vão ter cortisol alto à noite, mas a probabilidade de haver alguma disfunção aumentada por fatores acumulados é real e merece atenção. Há também uma dinâmica entre dois setores do cérebro que explica por que pensamentos ruminativos ganham força quando a luz diminui. O sistema límbico, que inclui áreas como a amígdala e que é responsável por emoção e detecção de ameaça, e o córtex pré-frontal, que regula e modera essas respostas através de funções executivas como avaliação, planejamento e inibição. Durante o dia, com sono adequado e exposição luminosa apropriada, o córtex pré-frontal normalmente exerce um freio eficiente sobre reações emocionais. À noite, especialmente quando a pessoa está cansada, esse freio fica menos eficaz. É como se o vigia cansado no portão permitisse entradas indesejadas. Pensamentos de "e se?" e cenários catastróficos encontram menos resistência, e a amígdala tende a ganhar protagonismo. Esse desbalanceamento é mais provável quando o sono está fragmentado, a ingestão de estimulantes é elevada, ou o acúmulo de pequenas tensões diárias age como uma torneira pingando. Cada gota sozinha não faz uma inundação, mas somadas podem encher um balde. Agora, por que isso parece piorar a partir dos 30 anos? Há uma mistura de fatores biológicos e de contexto de vida. Biologicamente, a amplitude e a regularidade de alguns ritmos circadianos começam a diminuir gradualmente na vida adulta. A produção noturna de melatonina tende a reduzir em amplitude com a idade. A arquitetura do sono muda. Há mais fragmentação e menos sono profundo. E mecanismos de termorregulação que ajudam a iniciar o sono tornam-se um pouco menos eficientes. Além disso, mudanças no metabolismo de neurotransmissores e na sensibilidade de receptores podem tornar a regulação do humor e da ansiedade um pouco mais delicada. Em termos práticos, isso significa que o mesmo conjunto de estímulos que você tolerava bem aos 20 pode, aos 30 e além, produzir respostas maiores e mais duradouras. No mesmo período das mudanças biológicas, a vida costuma acumular responsabilidades que aumentam a carga mental. Carreira, cuidados com filhos ou parentes, finanças e relacionamentos. Esses fatores incrementam a chamada carga alostática, a soma do desgaste físico e psicológico gerada por estressores repetidos. A alostase funciona bem em doses, mas quando o corpo passa por episódios de estresse repetidos sem recuperação adequada, os mecanismos de regulação sofrem desgaste. À noite, quando as distrações externas se reduzem e o cérebro tem mais tempo para processar o que ocorreu, essa carga aparece como ruminação. A combinação de relógio biológico menos vigoroso, sono mais fragmentado e maior carga de estresse cria um cenário claro para piores experiências de ansiedade noturna. Para ilustrar, volte por um momento aos casos que mencionei. Vera, que viveu uma baixa emocional profunda e descreveu a casa como se todas as cores tivessem sido drenadas, estava em um processo de luto que mudou sua rotina de exposição à luz. Tardes em casa, janelas fechadas, pouca atividade ao ar livre. Esse padrão diminuiu seu sinal de dia para o relógio circadiano e ampliou o tempo em que o cérebro ficava suscetível a pensamentos negativos. Silvia, por sua vez, atribuiu parte das suas noites ruins ao quarto. Paredes escuras, lâmpadas muito quentes e iluminação pontual que projetava sombras intensas. Para ela, o ambiente visual parecia reforçar sensação de clausura, e a falta de luz natural pela manhã agravava o quadro. Beatriz, que acumulou papéis no trabalho e em casa, tinha noites nas quais a única hora livre era também o momento em que a mente guardava todas as preocupações do dia, e sem a energia cognitiva suficiente para aplicar estratégias de regulação, a ansiedade tomava conta. Esses exemplos não são diagnósticos. São pistas sobre como ambiente e rotina interagem com a biologia.
E há evidência emergente que sustenta isso. Estudos controlados e observacionais mostram que exposição adequada à luz diurna melhora marcadores de sono e humor. Que redução da luz azul à noite facilita o início do sono. E que intervenções ambientais, como ajustar temperatura, reduzir ruído e modular cor e intensidade da luz, podem afetar a experiência emocional e a qualidade do sono. A qualidade e a consistência da evidência variam. Para a maioria das intervenções ambientais, a evidência é consistente em estudos experimentais de curto prazo e observacionais, mas menos robusta em termos de grandes ensaios de longo prazo. Ainda assim, o peso das evidências é suficiente para considerar mudanças comportamentais simples como primeiras linhas de ação de baixo risco. Tecnicamente, vale explicar como a luz afeta a ansiedade. A luz, especialmente na faixa azul do espectro, aquela emitida por muitas telas e por lâmpadas de alta temperatura de cor, suprime a produção de melatonina via sinalização retina, SCN, glândula pineal. Além disso, a cor e a qualidade da iluminação influenciam o estado afetivo. Cores mais frias e luz intensa tendem a aumentar vigilância e estado de alerta, enquanto tons mais amarelados e baixa intensidade favorecem relaxamento. Isso não significa que uma cor cura ansiedade, mas que o ambiente visual é um modulador potente do estado interno. Em termos práticos, ambientes excessivamente escuros e monocromáticos podem amplificar sentimentos negativos em algumas pessoas, enquanto ambientes com luzes fortes e frias à noite podem manter o cérebro num estado de prontidão desnecessário. O que importa é a coerência. Luz forte pela manhã e redução gradual de estímulos luminotécnicos à noite favorecem o sincronismo do relógio e a capacidade de desligar o sistema de alerta. Existe também um fator térmico. A temperatura corporal precisa reduzir algumas décimas de grau para facilitar a iniciação do sono. Dormitórios muito quentes ou muito frios podem dificultar esse processo. Ruído noturno, por sua vez, mesmo que subliminar, mantém o sistema de vigilância em estado de semi-ativação. Tudo isso converge para criar ou reduzir vulnerabilidade emocional. Cognitivamente, a noite facilita a ativação de circuitos de avaliação de ameaça por dois motivos principais: diminuição da ocupação atencional, menos tarefas imediatas e desgaste do córtex pré-frontal. Quando você está envolvido em trabalho, cuidar de crianças, dirigir ou conversando durante o dia, a atenção e a atividade mental direcionada funcionam como um paliativo contra a ruminação. À noite, na ausência dessas demandas, os pensamentos têm espaço para circular. Se, além disso, houve uso excessivo de dispositivos eletrônicos que prolongam a vigília e inibem o sono, o resultado é uma receita para a madrugada ansiosa. Estratégias que ajudam o cérebro a desarmar são, portanto, centrais. Reduzir exposição a telas antes de dormir, criar rituais de transição do dia para a noite e cultivar atividades que favoreçam relaxamento cognitivo. Importante uma distinção. Correlação não é o mesmo que causalidade absoluta. Nem toda pessoa que trabalha até tarde vai desenvolver ansiedade noturna. Nem toda pessoa com quarto escuro terá problemas. Mas quando múltiplos fatores convergem, mudanças biológicas pós-30, padrões de exposição erráticos à luz, aumento de responsabilidades, sono fragmentado, ambientes que amplificam ruídos e estímulos visuais. A probabilidade de que a noite seja um período de ansiedade aumenta consideravelmente. Essa é a razão pela qual a abordagem precisa ser multifatorial. Não existe a única causa, e mudanças pequenas e consistentes em vários domínios tendem a produzir resultados maiores do que ajustes isolados. Já no curto prazo, existem medidas simples de baixo custo que alteram de forma mensurável esses sinais. Uma delas
é a exposição à luz natural pela manhã. 10 a 30 minutos de luz exterior, preferencialmente sem óculos escuros e com a face direcionada ao céu, não apenas filtrada por janelas grossas. São sinais fortes para o SCN de que o dia começou. Esse estímulo ajuda a consolidar o ritmo circadiano, suporta a amplitude de liberação de melatonina à noite e melhora a vigília diurna, reduzindo a necessidade de estímulos artificiais que prejudicam o sono. Outra medida é reduzir a carga de luz azul à noite, sobretudo nas 90, 120 minutos antes de dormir. Isso pode ser feito diminuindo o brilho de telas, ativando modos noturnos em dispositivos, usando lâmpadas de menor temperatura de cor ou óculos que filtram azul. Ainda outra ação imediata é revisar a iluminação do quarto. Luminárias com luz direta, que criam sombras, e pontos de destaque tendem a ativar a atenção. Luz difusa, quente e suave, facilita relaxamento. Temperatura do quarto, entre 18 e 20 BSW, controle de ruído com vedação ou ruído branco suave quando necessário, e uma rotina de desligamento que envolva atividades não estimulantes, leitura leve, alongamento leve, respiração focalizada, completam o pacote de higiene noturna. Essas recomendações são de baixo risco e podem ser testadas de forma empírica. Observe por 2 semanas como as mudanças impactam seu início de sono e sensação de ansiedade noturna. Lembre-se de registrar: hora que foi para a cama, tempo até adormecer, número de despertares, qualidade subjetiva do sono e intensidade da ansiedade antes de dormir e ao acordar. Pequenas medidas podem gerar ganhos surpreendentes justamente porque atuam sobre mecanismos biológicos amplos. Mas há limites. Se a sua ansiedade é severa, afeta a funcionalidade diária, vem acompanhada de ideação suicida ou fez com que você pense em automedicação, é necessário procurar avaliação médica ou psicológica imediatamente. O que descrevo aqui são estratégias comportamentais e ambientais que ajudam muitas pessoas, mas não substituem tratamento clínico quando ele é indicado. Ao mesmo tempo, a maioria dos casos que vejo melhora quando as pessoas combinam práticas ambientais e rotineiras com terapia, e quando indicado, acompanhamento médico. Até aqui, estabelecemos o panorama. Por que a noite costuma ser hostil à regulação emocional depois dos 30? Quais sistemas biológicos participam do processo? Como o ambiente e o estresse acumulado amplificam a resposta e que medidas iniciais de baixo risco podem ajudar? No próximo bloco, vamos aprofundar 2 peças centrais que merecem atenção prática imediata. Como montar um protocolo diário de luz e escuridão que sincronize seu relógio biológico e como reestruturar o ambiente do quarto para reduzir estímulos que alimentam a ansiedade. Também discutiremos estratégias cognitivas simples que preservam a função do córtex pré-frontal ao longo do dia, para que à noite você não fique tão vulnerável à ruminação. Antes de seguir, quero que você pense em 2 perguntas e as mantenha em mente. Qual é a sua rotina de exposição à luz nas últimas 24 horas? E como é, de fato, a iluminação do local onde você costuma passar a noite? Essas respostas vão ser o ponto de partida para um experimento prático de 2 semanas que vou propor a seguir. Pense nas 2 perguntas que eu pedi para manter em mente e, sem perder tempo, vamos transformar essa observação em um protocolo testável. A partir de agora, imagine que você vai executar um experimento prático nas próximas semanas. Não um compromisso eterno, mas uma janela controlada para ver o que muda. Vou descrever passo a passo como organizar seu dia, seu quarto e sua mente, quais sinais acompanhar, o que ajustar quando algo não funcionar e quando é hora de procurar ajuda profissional. Tudo a partir da lógica neurobiológica que já discutimos. Sinal forte de dia, redução controlada de estímulos à noite, proteção do córtex pré-frontal durante o dia e construção de rituais que favoreçam o desligamento. Comece pelo desenho do experimento.
A forma mais simples e informativa é dividir em duas fases. Uma fase de linha de base de 1 a 2 semanas e uma fase de intervenção de 2 semanas. Na linha de base, você registra sem mudar rotinas importantes. Anote hora de deitar, tempo até adormecer, latência, número de despertares, horário de despertar e uma nota subjetiva da intensidade da ansiedade na hora de deitar e ao acordar, numa escala de 0 a 10. Anote também quantos minutos de luz natural você recebeu nas primeiras 2 horas após acordar e quantos minutos de exposição a telas você teve nas 2 horas antes de dormir. Esses dados simples permitem comparar antes e depois e perceber padrões que talvez você nem notasse. A fase de intervenção ocorre por 2 semanas completas. Se possível, comece numa segunda-feira para facilitar o acompanhamento. As regras essenciais durante a intervenção são estas: aumentar exposição à luz natural pela manhã, reduzir exposição à luz azul e intensidade luminosa à noite, estruturar uma rotina de desligamento previsível, ajustar o ambiente do quarto para favorecer relaxamento, proteger a temperatura corporal e incorporar pelo menos uma técnica de regulação rápida para quando a ansiedade aparecer à noite. Vou detalhar cada item com instruções práticas e fáceis de seguir. Exposição luminosa matinal. Dentro de 30 a 60 minutos após acordar, passe entre 10 e 30 minutos ao ar livre, com face em direção ao céu, ou ao menos expondo os olhos à luz do dia, sem óculos escuros. Se isso não for possível, clima ruim, turno de trabalho noturno, abra cortinas e fique junto à janela por 15, 30 minutos, preferencialmente com luz natural chegando à face. Evite óculos de sol nesse momento. O objetivo é que o núcleo supraquiasmático receba um sinal claro de é dia. Esse estímulo ajuda a consolidar o ciclo circadiano, melhora a alerta diurno e, paradoxalmente, facilita a liberação adequada de melatonina à noite, redução de luz azul e intensidade à noite. Nas 90 a 120 minutos antes do horário planejado para dormir, reduza a exposição a telas e à luz intensa. Ative modo noturno no celular e no computador. Diminua brilho, ou, melhor ainda, desligue dispositivos e opte por atividades de baixa estimulação, leitura física sob luz quente, conversa calma, alongamento leve. Se trabalha até tarde e precisa usar telas, use filtros de luz azul ou óculos que bloqueiam o espectro azul. Troque lâmpadas brancas, fortes do ambiente por lâmpadas com temperatura de cor mais quente, tons âmbar ou 2900 3000K, e prefira luz difusa em vez de pontos de luz diretos que criem sombras fortes. No quarto, mantenha uma iluminação muito baixa se não estiver dormindo. Luminárias com dimmer ou lâmpadas de cabeceira com baixa intensidade funcionam bem. Organização do quarto. Transforme o quarto em um ambiente dedicado ao sono. Mantenha a cama para dormir e sexo. Evite trabalhar ou consumir notícias do lado de lá. Controle temperatura, idealmente entre cerca de 18 e 22 graus Celsius, dependendo do seu conforto pessoal. A queda discreta da temperatura corporal facilita a indução do sono. Use cortinas que bloqueiem luz externa, reduza ruídos com vedação de janelas, cortinas pesadas, tampões ou ruído branco se necessário. Minimize estímulos visuais próximos à cama, telas apagadas, relógio com luz muito forte afastado, pilhas de papel ou objetos que provoquem preocupação guardados fora da vista. Rotina de desligamento. Inicie um ritual previsível 60 a 90 minutos antes de deitar. Esse ritual pode combinar higiene corporal, banho morno, escovar dentes, uma atividade de relaxamento, leitura leve, alongamento suave, anotações de gratidão ou planejamento para o dia seguinte. E uma técnica breve de respiração. Ao estabelecer sinais consistentes, o seu cérebro começa a associar a sequência a uma transição para sono. Não precisa ser longuíssimo.
20 e 40 minutos bem estruturados são mais eficazes do que horas de tentativa desorganizada. Técnica de respiração e relaxamento. Quando a ansiedade vier à noite, uma técnica simples e eficaz é uma respiração deliberada que diminui a frequência cardíaca e ativa o sistema parasimpático. Inspire pelo nariz em 4 contagens. Segure por 4. Expire lentamente pela boca em 6 contagens. Repita por 3 a 5 minutos até sentir redução da tensão. Outra variante útil é a respiração nasal lenta combinada com atenção focal. Conte as respirações e concentre-se no contato do ar com as narinas. Técnicas de relaxamento progressivo, tensar e relaxar grupos musculares, também ajudam quando praticadas regularmente. Estratégia cognitiva. Tempo para preocupação e descarrego cognitivo. Reserve 15, 20 minutos mais cedo na noite para anotar as tarefas pendentes e possíveis soluções. Isso não é evitar problemas, é movê-los para um espaço de ação. Ao escrever um plano simples com próximos passos para cada preocupação, você transfere a responsabilidade cognitiva do córtex pré-frontal para o papel e reduz o loop de ruminação noturna. Se um pensamento intrusivo surgir à meia-noite, reconheça-o, anote mentalmente. Isso é algo para o meu tempo de preocupação. E volte à técnica de respiração. Com prática, esse redirecionamento diminui a intensidade das ondas de ruminacal. Atividade física e estratégia temporal. Faça exercício aeróbico e de força preferencialmente nas primeiras horas do dia ou no fim da tarde, evitando treinos muito intensos imediatamente antes de deitar. A atividade física diária ajuda a modular cortisol e melhorar a arquitetura do sono. Mas sessões intensas tarde da noite podem elevar vigília. Se precisa treinar à noite, inclua um período de relaxamento subsequente que ajude a baixar a frequência cardíaca. Cafeína, álcool e refeições. Evite cafeína após o meio da tarde. A meia-vida da cafeína varia, e seu efeito no sono pode ser maior em quem tem maior sensibilidade. O álcool pode facilitar a queda inicial do sono, mas fragmenta o sono profundo e aumenta despertar noturno. Portanto, não use álcool como estratégia para relaxar antes de dormir. Refeições muito pesadas tarde da noite atrapalham termorregulação e podem provocar desconforto. Prefira jantares leves e com tempo para digestão antes de deitar. Naps e sono diurno, cochilos curtos, 20 e 30 minutos, podem ser úteis para recuperar energia sem prejudicar o início do sono noturno. Mas cochilos longos ou tardios, após 15 horas, tendem a reduzir a pressão homeostática por sono e dificultam o adormecer. Monitoramento e registro. Registre diariamente os itens da linha de base e, na fase de intervenção, os mesmos parâmetros. Adicione também medidas de exposição à luz. Minutos de luz natural pela manhã e minutos de exposição a telas nas 2 horas antes de dormir. Anote, ao final de cada dia, uma nota subjetiva. Intensidade de ansiedade antes de dormir, 0,10. E qualidade do sono ao acordar, 0,10. Esses dados simples vão permitir avaliar mudanças de tendência. Observe padrões semanais, não apenas variações diárias. Pequenas melhorias acumuladas tendem a aparecer ao longo de dias e semanas. Agora, ajustes práticos se algo não funcionar. Se, após a primeira semana de intervenção, você não percebe redução na latência para dormir ou na intensidade da ansiedade, revise o ponto de exposição luminosa. É realmente exposição direta ao ar livre? Se não, aumente o tempo de luz matinal. Se o quarto ainda estiver mantendo sinais de alerta, luzes de rua, som de trânsito, melhore o bloqueio com cortinas blackout, isolamento de janelas ou tampões de ouvido. Se a ansiedade intensifica-se ao fazer o tempo para preocupação, ou seja, o ato de pensar nas tarefas gera mais ansiedade.
Reduza o tempo dessa atividade e transforme-a em um checklist simples de ações concretas de 1 a 3 passos. Se picos noturnos persistem e vêm acompanhados de respiração acelerada ou sensação de sufocamento, informe um profissional de saúde. Às vezes, ansiedade intensa precisa de suporte especializado, além de ajustes ambientais. Para quem tem rotina noturna irregular por trabalho em turnos, as recomendações precisam ser adaptadas. O princípio-chave é coerência e sinalização clara ao relógio interno. Se você trabalha à noite, busque expor-se à luz forte durante o dia que precede seu período de vigília e crie escuridão consistente durante seu noite de sono com cortinas blackout e máscaras. Mesmo assim, os riscos de alinhamento circadiano adverso aumentam. Nessas condições, buscar aconselhamento médico especializado é uma boa ideia. Agora, vamos voltar a alguns casos para ver como essas estratégias se aplicam na prática, sem transformar exemplos em receitas mágicas, apenas para ilustrar possibilidades reais. Vera, após a morte recente de alguém próximo, havia se retraído em casa, reduzido saídas e praticamente eliminado a luz natural de sua rotina. No experimento, começou com uma regra simples: 5 minutos no primeiro dia, 10 no segundo, até atingir 20 minutos de exposição ao ar livre pela manhã. Ajustou as cortinas para abrir ao acordar e programou um alarme que lembrava o minuto de céu. No quarto, substituiu a lâmpada central por uma lâmpada quente de baixa intensidade e adicionou uma luminária difusa para leitura. Registrando diariamente, ela notou nos primeiros 7 dias uma leve diminuição da sensação de pesado no início da noite. Com 2 semanas completas do protocolo, a latência de sono diminuiu alguns minutos e a intensidade da ruminação caiu de, por exemplo, 8 para 6, numa escala subjetiva. Para Vera, isso foi suficiente para sentir controle maior e a confiança para iniciar terapia de luto, que intensificou a recuperação. O ponto importante aqui é que a intervenção ambiental não curou o luto, mas facilitou um estado em que o córtex pré-frontal teve mais recursos para buscar ajuda e processar emoções. Sylvia tinha um quarto com paredes escuras e iluminação pontual que criava sombras muito marcantes. Isso reforçava um sentimento de clausura. Em seu experimento, pintou uma parede de cor neutra suave e trocou uma luminária pontual por uma fonte de luz difusa e quente. Além disso, incorporou o ritual de desligamento com uma sessão breve de respiração 4-4-6 antes de deitar. O resultado não foi imediato como num botão de ligar-desligar, mas dentro de 3 semanas ela percebeu menos episódios de despertar às 2 da manhã com pensamentos intrusivos. Uma mudança ambiental simples combinada com rotina fortaleceu a sensação de segurança do quarto. Beatriz, que acumulava múltiplas responsabilidades, tinha o padrão clássico de "a noite é o momento em que penso em tudo". Para ela, a técnica mais transformadora foi delimitar um horário de preocupação. Das 20 às 20h20 era o momento de listar preocupações e planejar ações. Após isso, nada de ruminação. Ela colocou um lembrete no celular que, ao tocar, indicava o fechamento do tempo de preocupação. Combinou isso com exposição à luz natural pela manhã e redução de telas à noite. Em 8 dias, notou diminuição da intensidade da ruminação e maior facilidade para adormecer. A tendência se consolidou à medida que ela manteve o ritual e integrou terapia breve focal para a ansiedade. Quero acrescentar aqui 2 casos adicionais que aparecem frequentemente no consultório. Ana Paula, que, sem perceber, tinha uma lâmpada muito branca e forte no ambiente onde passava as noites. E Cristina, que vivia reforçando imagens negativas nas redes sociais antes de deitar. Ana Paula trocou a lâmpada por uma de tonalidade mais quente e passou a usar óculos com filtro de azul quando precisava ficar exposta a telas à noite. Cristina impôs uma regra: nenhuma rede social após 21 horas, e substituiu esse tempo por áudio de meditação leve.
Ambas relataram redução na carga de ansiedade noturna, embora nenhuma delas tenha deixado de procurar terapia quando necessário. Esses exemplos mostram que pequenas mudanças múltiplas tendem a somar. Vamos detalhar um protocolo prático, cronograma e checklist para quem preferir seguir uma versão consolidada. No primeiro dia de intervenção, aplique imediatamente 3 medidas: exposição matinal de 10-15 minutos, redução de telas 90 minutos antes de dormir e uma breve sessão de respiração antes de deitar. Na primeira semana, foque em consistência. Mantenha a exposição matinal todos os dias. Ajuste a iluminação do quarto com luz quente e difusa e mantenha ritual de desligamento. No final da segunda semana, faça uma revisão dos registros. A latência de sono diminuiu? O número de despertares mudou? A nota subjetiva de ansiedade noturna caiu? Se houve melhoria, continue por mais 2 semanas e, se possível, incremente com terapia cognitiva focada em insônia ou ansiedade, caso os sintomas persistam. Se não houve melhoria, revise cada elemento e considere avaliação com profissional de sono ou saúde mental. Algumas recomendações adicionais baseadas em evidências práticas e senso clínico. Não subestime a importância de uma rotina de manhã consistente. Dormir e acordar em horários relativamente estáveis ajuda o SCN a manter ritmo. Não compense privação de sono com cochilos longos. Priorize janela de sono noturna. Ao escolher lâmpadas e tonalidades, prefira fontes com baixa intensidade e espectro mais quente. Se você mora em cidade com alto ruído noturno, considere vedação de janelas ou dispositivos de ruído branco. Se sua ansiedade costuma se manifestar com sintomas físicos intensos, palpitações, tontura, sensação de desmaio, informe seu médico. Pode haver comorbidades que exigem avaliação. Sobre intervenções psicológicas e farmacológicas, terapia cognitivo-comportamental para insônia, CBTI, e CBT para transtornos de ansiedade têm boa evidência de eficácia e são consideradas tratamentos de primeira linha. CBTI inclui técnicas como restrição do tempo na cama, controle de estímulos e reestruturação cognitiva sobre o sono. Para a ansiedade que persiste apesar de ajustes comportamentais, a combinação de terapia e, em alguns casos, medicação prescrita por um profissional de saúde pode ser necessária. Importante: nunca ajuste medicação por conta própria. Se você já está em uso de benzodiazepínicos, antidepressivos ou outras substâncias que afetam o sono, converse com seu médico antes de alterar qualquer comportamento que possa interagir com o tratamento. Também é crucial distinguir entre ansiedade situacional e transtorno de ansiedade. Se sua ansiedade noturna é quase diária, intensa, interfere nas atividades diárias ou vem acompanhada de pensamentos suicidas, perda de apetite significativa, apatia extrema ou redução severa de funcionamento, procure avaliação especializada imediatamente. As estratégias ambientais ajudam em muitos casos, mas não substituem um plano de tratamento clínico quando necessário. Agora, voltando ao experimento controlado que propus. Algumas métricas úteis para acompanhar são latência de sono, número de despertares, tempo total de sono, nota subjetiva de ansiedade pré-sono e qualidade do sono ao acordar. Se você registrar esses números por 2 semanas de linha de base e 2 semanas de intervenção, a comparação média antes, depois dará uma ideia clara se as mudanças tiveram efeito. Se possível, peça a alguém próximo para validar observações como tempo de despertar e número de despertares, pois às vezes a percepção subjetiva difere do registro real. Use gráficos simples numa planilha para visualizar tendências. A meta não é a perfeição, é a direção da mudança. Ao longo do experimento, é comum encontrar obstáculos. Às vezes, o ambiente doméstico não permite mudanças rápidas. Por exemplo, você mora em apartamento cujo quarto é extremamente barulhento.
Nesses casos, priorize o que você controla: exposição matinal, tempo de preocupação, redução de telas, respiração e o que puder fazer para minimizar a influência do ambiente, como máscara de olhos, tampões ou mover a cama para outro local da casa se possível. Se o trabalho exige o uso de telas tarde, proteja ao máximo os momentos antes de dormir com filtros ou pausas programadas. Existe também a dimensão social e psicológica. Contar com apoio social ajuda. Diga a alguém que você está fazendo este experimento. Compartilhar objetivos e resultados aumenta a adesão. Se você vive com parceiro ou parceira, alinhem expectativas sobre luz e barulho. Pequenas negociações, como mudar a lâmpada do corredor ou retardar o uso de dispositivos, podem fazer grande diferença. Para pais com filhos pequenos, a realidade é mais desafiadora. Crianças podem interromper rotinas e limitar a exposição matinal. Nesses casos, busque estratégias práticas alinhadas à realidade familiar. Exercícios ao ar livre com a criança pela manhã, rituais de calmaria antes do horário de dormir da criança e dividir responsabilidades noturnas quando possível para reduzir carga alostática. A ciência que sustenta tudo isso é consistente na lógica, mesmo que nem todas as intervenções funcionem para todos. O conceito-chave que quero que fique é este: o que era tolerável aos 20 pode tornar-se uma fonte de sensibilidade aos 30 e além, porque os ritmos fisiológicos mudam, o sono fragmenta-se mais facilmente e a carga de responsabilidades acumula-se. O objetivo das intervenções ambientais e comportamentais é reduzir a soma desses microgatilhos e fortalecer os sinais que ajudam o cérebro a desligar quando deve. Antes de encerrar, uma nota sobre expectativas e paciência. Mudanças sustentáveis raramente acontecem da noite para o dia. Em geral, em 1 a 2 semanas você começa a notar direção de mudança. Menos tempo para adormecer, menos intensidade inicial de ruminação, sensação de maior controle. E em 1 a 3 meses, essas mudanças tendem a consolidar-se. Se você fizer os ajustes e não observar benefício nenhum após esse período, procure uma avaliação clínica mais aprofundada. Às vezes, há distúrbios de sono subjacentes, como apneia ou condições psiquiátricas que requerem terapias específicas. E, por fim, um incentivo prático. Transforme a rotina de observação em um pequeno projeto de autoconhecimento. Ao registrar seus dados, reflita também sobre o que acontece nos dias em que você dorme melhor. Foi exercício? Uma conversa resolutiva? Menos notícias? Ao identificar padrões, você encontra as alavancas que funcionam para a sua fisiologia e para a sua vida. Lembre-se, não é fraqueza buscar ajuda. É sinal de responsabilidade consigo mesmo utilizar recursos disponíveis, sejam eles ambientais, comportamentais ou clínicos. Se você topou o experimento que propus no início, fase de linha de base de 1-2 semanas, seguida de intervenção de 2 semanas, aqui está um plano de ação resumido para começar hoje. Ao acordar, saia ao ar livre por pelo menos 10-15 minutos. Evite telas intensas e luzes frias. 90-120 minutos antes de dormir. Crie um ritual previsível de desligamento que inclua escrita breve e respiração. Otimize o quarto para luz quente, baixa intensidade, temperatura confortável e silêncio. Registre diariamente latência de sono, despertares, duração do sono e intensidade de ansiedade. 0-10. Observe por 2 semanas e compare. Se quiser, compartilhe nos comentários como foi a sua experiência ao final das 2 semanas. Relato real ajuda a comunidade e inspira ajustes novos. Se a ansiedade noturna continua severa, se afeta sua capacidade de trabalho ou relacionamento, ou vem acompanhada de ideação suicida, procure avaliação imediata. Estratégias comportamentais são um ponto de partida poderoso, mas há momentos em que suporte terapêutico e médico são essenciais. Você não precisa acertar tudo de primeira.
Teste, ajuste e observe. Pequenas modificações acumuladas têm potencial de reduzir significativamente a frequência e intensidade da ansiedade noturna. Eu lhe dei um protocolo que você pode começar hoje. Um plano de registro para avaliar efeitos e critérios claros sobre quando buscar ajuda. Agora é com você. Implemente por 2 semanas. Registre, compare e me conte o que mudou. Se você quer receber o checklist detalhado que usei como guia para este experimento e seguir um passo a passo pronto, inscreva-se no canal, acesse o link na descrição e compartilhe nos comentários "Experimento pronto" quando começar. Quero saber quantas pessoas estão testando isso ao mesmo tempo. Obrigado por investir tempo em cuidar do seu sono e da sua saúde mental. Pequenas ações de hoje podem mudar muitas noites futuras.